Olá, mais de 100 palestinos morrem em um tumulto e possível massacre na distribuição de comida no norte da faixa de Gaza. Os motoristas dos caminhões de ajuda teriam acelerado para fugir e atropelado várias pessoas. No meio da confusão, muita gente teria sido pisoteada. A condenação por mais essa matança foi global e reforçou os apelos por um cessar-fogo imediato na guerra entre Israel e o movimento de resistência islâmica, o Hamas. Os palestinos acusam tanques e soldados de Israel de disparar contra a fila dos que esperavam ajuda humanitária na madrugada de quinta-feira na cidade de Gaza. Israel alega que os soldados apenas atiraram nas pernas de pessoas que corriam em direção a eles ameaçadoramente, ferindo cerca de 10 palestinos. As mortes teriam acontecido por atropelamentos. E quando pessoas foram pisoteadas, eram 30 caminhões escoltados por tanques israelenses, caminhões de empresas privadas palestinas, escoltados por tanques israelenses, que os palestinos famintos começaram a atacar, gerando a confusão, a tragédia e a morte. A revista inglesa The Economist relata um segundo incidente em que uma multidão começou a marchar em direção a um posto da fronteira por onde entrou ajuda. E aí os soldados israelenses abriram fogo no dia em que o total de mortes de palestinos na guerra chegou a 30.035, mais 112 pessoas morreram e outras 760 ficaram feridas só neste incidente, de acordo com as autoridades de saúde do Hamas, no que pode ter sido mais um massacre. Como ministro da Segurança Nacional de extrema-direita, Itamar Ben-Gvir elogiou as forças israelenses. Não resta muita dúvida sobre a autoria, embora as imagens ainda estejam sendo analisadas para se saber exatamente o que aconteceu, o que deflagrou a tragédia e qual a responsabilidade de Israel. A realidade é que as pessoas estão famintas em Gaza. 2.200.000 pessoas estariam à beira da fome. Israel está sob forte suspeita de usar a fome como arma de guerra, o que é um crime de guerra. E os caminhões com ajuda humanitária, poucos e insuficientes, estão muito abaixo da necessidade e estão sendo saqueados por multidões famintas. Em fevereiro, entraram 2.300 caminhões com ajuda humanitária em Gaza. 2.300 num mês. Antes da guerra, eram 500 por dia. Com o colapso do governo do grupo terrorista Hamas, é obrigação de Israel manter a ordem pública. A ajuda humanitária é insuficiente e há muito tempo não chegava ao norte da faixa de Gaza. O presidente Joe Biden lamentou as mortes e observou que prejudicam as negociações para uma trégua e a libertação dos reféns. A guerra está prejudicando a campanha de Biden à reeleição. Ele esperava uma trégua antes, ou ainda espere talvez uma trégua antes do início do Ramadã, o mês sagrado do calendário muçulmano, que neste ano começa em 10 de março. O que esta situação de caos, destruição, fome e morte, tudo em grande escala, mostra mais uma vez a necessidade urgente de um cessar-fogo definitivo para acabar com a matança de inocentes. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tem a obsessão de prender ou, de preferência, matar o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, considerado o responsável pelo ataque terrorista de 7 de outubro. Comandos de elite, as forças especiais do exército de Israel estiveram em mais um suposto esconderijo de Sinwar, no sul de Gaza, sem sucesso. Netanyahu precisa de um troféu para cantar vitória, não quer recuar sob pressão e o fim da guerra deve derrubar o governo que foi incompetente para defender o país de seu pior ataque terrorista, em que 1.139, pelo menos 1.139 israelenses estrangeiros foram mortos e 257 sequestrados. Cerca de 100 colonos israelenses da Cisjordânia ocupada invadiram o norte de Gaza e tentaram iniciar um assentamento em Beit Hanun, mas foram impedidos depois de avançar
500 metros em território palestino. 2 israelenses e 3 terroristas palestinos morreram no ataque na Cisjordânia ocupada. E há uma escalada no conflito entre Israel e a milícia extremista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, que atacou além da faixa de fronteira de 10 quilômetros em resposta a bombardeios israelenses profundos dentro do Líbano e na Síria. Em 27 de fevereiro, Hezbollah disparou 102 foguetes do sul do Líbano contra o norte de Israel, um recorde nesta guerra. Na véspera, Israel havia atacado Baalbek, a mais de 100 quilômetros da fronteira com o Líbano. Da fronteira de Israel com o Líbano. Desde o início da guerra, em 8 de outubro, começou um dia depois do ataque terrorista, nesta frente, pelo menos 222 milicianos do Hezbollah foram mortos, 3.000 foguetes e 620 mísseis antitanque foram disparados do sul do Líbano contra o território israelense. Dos dois lados da fronteira, quase 200.000 pessoas fugiram de suas casas para se proteger. O Hezbollah condiciona o fim dos ataques ao fim da guerra na faixa de Gaza. É mais um motivo para um cessar-fogo, para evitar a ampliação do conflito. Durante a trégua de uma semana no fim de novembro, em que 110 reféns foram trocados por 240 prisioneiros palestinos, não houve ataques do Hezbollah, nem dos Houthis contra navios no Mar Vermelho, nem contra bases militares dos Estados Unidos no Iraque e na Síria. Foi uma amostra do que seria o fim da guerra. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau.